Opa, e aí, beleza? Tudo bem? Pablo Ricardo aqui na área. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Vamos falar agora sobre um livro que eu gosto bastante. Ele é bem denso, por sinal, né? Que é. Deixa eu trocar aqui a de câmera. O pior é que eu nem sei se. Eu acho que deve estar invertida a câmera, não sei. Porque dá agonia quando ela tá normal. É Venda a Mente, Não ao Cliente, de Jürgen Klarik. O cara chama-se Jürgen Klarik. E o que é que basicamente o livro fala? Sobre vendas. Agora sobre vendas de uma forma, numa perspectiva um pouco diferente, né? Que é percebendo todo o contexto da mente, né? O porquê de fato as pessoas compram. Qual é o motivo real das pessoas comprarem. E assim, eu li o livro uma vez e estava relendo esses dias, estudando na realidade, né? De fato, é muita coisa, é muito denso. E daria facilmente um pouco mais disso, para você ter uma ideia, um pouco mais de 30 lições. Só esse livro. E aí eu quis separar só 5 lições das primeiras páginas, tá? Eu acho que não chega. Esse livro tem 200 e poucas páginas, 230, algo assim. E essas 5 lições eu tirei das primeiras 50 páginas, mais ou menos, tá bom? Só para você ter uma ideia da densidade, a quantidade de lições e de ideias importantes que tem nele, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essas 5 lições, sobre esse contexto da neurociência, já que ele é um especialista na área, fez muitas pesquisas, tá bom? Deixa eu ver se ele tem. Apesar do nome meio diferente, se eu não me engano, ele é americano, tá? Isso mesmo, Jürgen Klarik, mas nasceu na Califórnia, Estados Unidos, só para contextualizar. E é CEO, fundador, né, da MindCode, que é uma empresa que trabalha com toda essa parte de pesquisa de neurociência. Então, é sobre vendas, mas é muita coisa, muita informação sobre neurociência, tá? Eu estou lendo esse livro porque eu estou refazendo um livro meu e eu preciso de alguns embasamentos mais técnicos para o livro, né, que eu estou escrevendo. Enfim, que em breve vocês vão saber mais um pouquinho sobre isso. Mas vamos falar aqui sobre o livro. Antes, um recado rápido que é. Lembra de o curtir, o joinha já de imediato aqui. Se não é inscrito no canal, se inscrever no canal. Agora sim, vamos lá, o que interessa. Ah, lição número um. Já começo com a lição número um, já vou falar um pouquinho sobre ela. Que é o seguinte. Ele diz o seguinte, olha, vender é uma ciência e graças à neurolinguística, sabe-se que a comunicação de vendas vai além das palavras, mas o tom, corpo, comunicação não verbal. Isso eu aprendi, tá? É bem interessante que muita coisa eu fui aprendendo no senso comum, da observação. Eu trabalho com vendas desde os meus. Quer dizer, todo mundo trabalha com vendas desde que você nasceu, né? Desde o momento em que você está chorando e sua mãe percebe o tom de choro diferente, que é um choro de sono, um choro de fome, que tá mijado, que tá isso, que tá com sede, né? Os tons mudam, a forma de chorar. Mas eu não falo nesse sentido, mas de vendas desde os 9 anos que eu trabalho, e desde os 9 anos eu estou em volta desse mundo das vendas. E aí um fato interessante é o seguinte, todo esse conceito de tom de voz, o jeito, por exemplo, se eu tivesse aqui, oi, bom dia. Vamos começar mais uma aula falando sobre 5 lições que a neurolinguística traz sobre não sei o que, não sei o que. O tom de voz, isso eu percebi quando eu comecei a dar aula lá com meus 18 anos, aula de matemática. E eu percebi claramente que para poder chamar a atenção daqueles pré-adolescentes, aqueles indivíduos de 11 anos de idade, 10, 11, 12 anos no máximo de idade, para a aula de matemática, eu precisava ter formas diferentes de me comunicar. E aí eu já vinha das vendas, já tinha toda essa facilidade de falar com as pessoas. É bem interessante, apesar de ser tímido, né? De certa forma eu prefiro, entre falar e não falar, eu prefiro não falar, né? Mas se é para, se quando a coisa acontece, né, quando diz tá gravando, quando diz vai ter que falar, aí eu me solto facilmente. E aí é interessante observar que é, a comunicação verbal, não verbal principalmente, e a verbal também, né? O jeito de se comunicar não é só as palavras,
mas o tom de fala. Por exemplo, se eu tivesse muito monotone, sempre do mesmo jeito, perceba que de vez em quando eu dou uma aumentada no tom, acelero, reduzo, fica nessas idas e vindas, isso é bom para o cérebro, tá? Isso soa como algo bom. Só algumas coisas que eu tenho uns cacuetes, digamos assim, quando eu estou me apresentando presencialmente, que eu ando muito, então tenho que andar um pouquinho menos. Mas tirando isso. Mas todo vendedor precisa entender esse conceito e isso faz diferença sim, tá? A mente percebe isso. É algo muito consciente com inconsciente. Essa lição número um, ela está muito mais ligada ao fator consciente. Agora, o porquê as pessoas não entendem exatamente. Tem um porquê, no livro ele detalha mais, porém tem tudo a ver com exatamente com essa questão de interação do ser humano. O ser humano ele consegue interagir melhor, né? Quando o tom de voz é melhor, parece ser mais confiável. Existem alguns fatores que isso vem de forma muito antiga e primitiva, tá? Até Yuval Harari, eu creio que seja, não uso Harari, Yuval Harari ou Harari, né? O israelense que tem alguns livros publicados e tudo. E num dos livros dele ele fala exatamente isso, né? Da origem dos seres humanos, como nós conhecemos, aquela fase de transição de um hominídeo comum para um hominídeo Homo sapiens, como nós conhecemos, e a comunicação foi primordial. E inicialmente existia toda uma comunicação não verbal também. Então o corpo até hoje ele fala, né? Deixa bem claro se você está triste, se você está viajando, está muito assim, se está inseguro, o tom de voz, né? Percebe-se muito isso. Eu já vi muitas situações de alguns vendedores chegarem, né, para mim, para vender alguma coisa, e na hora que eu bater o olho eu percebi o quanto aquela pessoa estava insegura por algum motivo, né? Às vezes está iniciando, então é normal termos essa dificuldade, então temos que estar de olho nisso, tá? Então se você está, seja vendas presencial, seja aulas online, tá? Seja ao vivo, tenha cuidado, no final das contas é esse o objetivo, tenha cuidado, tá? Em estar observando o tom de voz, os trejeitos, o que é que você está fazendo, né? A movimentação do seu corpo para que não transmita algo de insegurança, de que não sei, não sabe, né? Que você, lógico que muita gente não sabe muita coisa, mas pelo menos tentar transparecer, né, o máximo possível algo que passe confiança. Eis a grande questão. Então, o cérebro ele percebe isso. No livro ele fala um pouquinho mais dos detalhes, tá? Eu não trouxe essa parte aqui, depois eu vou trazer uma aula só sobre. É, na verdade, tem que ser uma ou duas aulas. Uma só sobre as regiões do cérebro, a parte mais reptiliana, a límbica, todo esse conceito, tá? E depois uma outra aula falando sobre os hormônios, alguns hormônios, como a dopamina funciona no nosso cérebro, como a ocitocina funciona, mas isso é capítulo para uma outra aula. Então, lição número um, cuidado com a sua comunicação verbal e principalmente não verbal, o seu tom de voz, o seu corpo, como é que você está se portando, tá? Lição 2, originalmente, tá? De forma bem clara, isso é muito verdade. Ó. Ninguém tem a menor ideia do porquê realmente compra algo. O real motivo, né? Assim, se você for analisar, por que, que eu estou comprando esse produto? O porquê real, ele tem muitos vieses, possui muitos vieses de ambiente, existem muitos fatores por trás. Por que, que alguém compra um celular, um iPhone, ou porque alguém compra um Android, enfim, ou porque alguém compra um livro para estudar. Quais os reais motivos? O porquê é muito íntimo, é muito interno isso. Vou dar exemplos, tá? Calma. Mas tem muito a ver esse item 2 e esse item 3. Eu vou mostrar as diferenças.
são sutis, tá? É uma motivação íntima. Normalmente tem muita conotação do subconsciente, em muitos casos, esse item 2, tá? Então, quando algumas pessoas vão comprar, o motivo real não está visível nem muitas vezes para a própria pessoa que está comprando. Quando alguém diz que é o exemplo, que o primeiro exemplo, dou dois exemplos, tá? Nesse exemplo um, na realidade todos os dois foram tirados do livro, tá? Dizemos a nossa cor preferida, mas sem muita razão do motivo da escolha dela. Tá, é azul. Mas por que é que o porquê realmente de ser o azul? Não sei explicar exatamente. Tem um motivo a nível subconsciente. Se você puxar um pouco, vai encontrar alguns motivos, alguns porquês. Ah, por que tu só grava o Pablo usando preto, basicamente, ou azul escuro? Ah, porque é mais fácil, é mais prático, o aparelho tá mais magro, a cor da luz, a questão da luz também, da luminosidade, opa, encontrei alguns motivos. E tem um motivo íntimo, de subconsciente, sabe qual é? Vou dizer, revelar para vocês, para mim especificamente. Eu perdi peso, eu tava com 140 quilos, fui para 120. E algumas camisas que eu gostava, comecei a usar, algumas cores legais e tudo. Só que eu voltei a engordar. E essas camisas começaram a marcar muito, ficar muito visível aqui. O famoso ter tudo. E aí o que é que acontece? Começou a me incomodar vestir esse tipo de camisa. E algumas camisas escuras, dentre elas essas pretas, assim, esse tom mais escuro, são as de tamanho maior. Então, o real motivo, subconsciente meu, o motivo real, é porque é esse, é a questão de caber melhor em mim. Aí tem as desculpinhas que nós damos, é por conta da luz, é porque isso. O subconsciente, o real motivo é esse que eu tô acabando de dizer para vocês. Eu pesquisei, eu fui parar para analisar o porquê e cheguei. Se você puxar, se nós puxarmos, nós vamos encontrar para a maioria dos casos, tá? Do porquê real. Então, muitas vezes as pessoas compram e não sabem o porquê. Aí tem um exemplo que ele traz, olha, mulheres compram sapatos. Esse exemplo ele trouxe lá mais para o final do livro, mas eu pesquei ele, né, encaixei porque faz parte. Mulheres compram sapatos não exatamente por estética e conforto. Pablo, tem casos, sim, ele está falando aqui de uma forma geral, tá? Antes de trazer um conceito que é sexista ou que não pode generalizar, isso é um contexto do livro e eu estou trazendo aqui para vocês um recorte específico de um momento. Nem toda mulher e nem todo momento está comprando, tem outros motivos. Mas no final das contas, por mais que diga, não é exatamente por estética e conforto, como ele está dizendo aqui, mas pelo que eles transmitem. O que é que esse sapato, esse calçado transmite? A mulher vai se sentir sexy, ela vai se sentir relaxada, vai dar um tom profissional para ela. O real motivo é esse. O real motivo, no final das contas, é esse. Só que normalmente compra, é porque esse calçado é mais confortável, esteticamente é mais visível, é melhor, eu gostei, né? Mas tem muitos porquês por trás disso. Algo a nível subconsciente. Eu tô comprando porque é para mais conforto. Não, muitas vezes não é por ser relaxado, por mais conforto. É porque às vezes aquela pessoa não sabe andar de salto. Por real motivo. Não se sente bem andando de salto por N motivos. Ou às vezes tem alguma conotação de algum problema, de algum acidente. Tem sempre um motivo real por trás de tudo isso, tá? Então, é isso que você precisa entender que sempre vai existir. E aí, assim, Pablo, e eu como vendedor? E aí? O que você precisa fazer, isso num nível mais profundo de infoproduto, nós precisamos fazer, é ir nas suposições. O que você vende? Quais são aqueles itens a nível subconsciente, tá? Quais são aqueles desejos, aquelas situações ocultas em que você vai revelar quando na copy, quando você tiver tentando vender o produto. Você não precisa exatamente tirar isso da pessoa para que aquela pessoa te diga isso, mas você já vai informar essas questões. Por exemplo, qual é o real motivo de eu estar aqui gravando essa aula aqui para você? É porque eu quero aumentar a minha presença no digital, no YouTube, porque eu vi balela. Sim, isso é um dos motivos. Mas qual é o real?
Qual é aquele que é escondido, assim, que meu subconsciente diz qual é o principal motivo? É porque eu quero, na realidade, eu quero estar aqui, mas futuramente eu não quero estar. Eu quero ter liberdade de poder não fazer se eu quiser. A liberdade é isso, né? O poder de você tomar a decisão se quer ou não fazer. É esse tipo de liberdade que eu quero ter um dia. Fazer porque lógico, eu gosto do que eu faço, estou gravando, eu gosto, mas eu quero ter o poder de escolha. Hoje eu não tenho esse poder de escolha. Eu faço porque gosto, mas não tenho escolha. Se eu disser agora, não, a partir de agora eu não gravo mais nada, não tem mais nenhum conteúdo, não tem mais nada, eu vou morrer de fome, entendeu? Então, o subconsciente, o real motivo é esse. Então eu preciso tentar transmitir na minha cópia. E você, muitos de vocês que são alunos meus, também têm esse nível de subconsciente. O real motivo é ter liberdade. Uma liberdade geográfica, né? Que o pessoal fala muito. De poder fazer aquilo que quiser. É poder, numa quarta-feira, dizer: essa semana eu não vou mais fazer nada, vamos arrumar a mala e vamos para o litoral. Vamos para. Entendeu? Isso é liberdade. Ou então ter a liberdade de dizer: não, nós vamos trabalhar até domingo porque eu quero, porque eu gosto e porque eu achei interessante esse projeto. Mas eu tinha o poder de decisão de dizer não. Eu quero ter essa liberdade. Como eu sei que você quer também. Então isso é algo íntimo e que muitas vezes não está visível. Muitas vezes nem percebemos isso. Nem percebe-se isso que eu acabei de dizer. Né? O três ele diz o seguinte: bons vendedores precisam entender o porquê vende aquilo, do real valor que aquele produto proporciona. E é um conecta-se ao outro. Só que agora aqui, qual é o foco? Quando eu estou num processo de venda e tudo mais, eu preciso enfatizar muito o conceito que eu trouxe aqui de valor percebido. É algo facilmente externalizado, são os benefícios, facilidades, tá? Então, por exemplo, pegando o exemplo do sapato, lógico que um dos benefícios do sapato é ele ser confortável, ele ser durável, certo? Mas o real motivo não é esse da compra. Mas, na hora que eu estou vendendo, isso ajuda na venda. Isso que eu quero dizer, que essa lição número 3 isso ajuda. Por exemplo, qual é o real motivo de eu comprar um iPhone? Tem todo um conceito de status. Ah, não, é porque ele não trava, porque ele não sei o que lá, blá, 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 balela. É status. O real motivo interno, subconsciente, é status. Depois aí vem outros fatores, os benefícios, as facilidades. Mas o número 2 é que é o motivo da maioria das pessoas comprarem iPhone. Tá lá guardado. Nem todos externalizam, tá? Entre eu chegar com. É porque não tá aqui um celular, um Android que eu tinha, que até um dia desse estava funcionando, só a bateria que deu pau. Né? Que ele virou o controle remoto, basicamente. É um Xiaomi muito bom. Entre eu chegar com o Xiaomi, eu chegar com o iPhone, entre eu chegar com um relógio, um Cássio da vida, ou chegar com um Rolex, entre eu chegar para fechar um negócio, no Fiat Uno Mille ou numa Ferrari, convenhamos, vamos ser bem sinceros, existe diferença. Sim. Entre eu chegar, mas é porque os ricos se comportam diferente, né? Os ricos não aparentam vestir-se como ricos, não sei o que lá. Conversa, papo. Isso acontece sim. Aí mostra exemplos. Olha, viu o exemplo, ó, Zuckerberg como tá. Sim, mas Zuckerberg lá atrás, e para fechar negócios, e ele não vestia-se assim. Até porque tem outro fator. Zuckerberg quase que desde sempre, desde que né, o Facebook, Instagram, ele é grande, então ele podia se portar da forma que ele quiser. Se você pega o primo rico até um tempo desse vestia-se de moletom e dane-se, tava bom. É porque ele é o primo rico, mas lá atrás ele tinha que estar de paletó, tinha que estar. As circunstâncias vão levar a isso. Então, principalmente em algumas situações, externalizar, o valor percebido precisa estar visível, sim, não tem o que fazer. E vem até outros fatores também, mas enfim. Mas de forma resumida, quando você está vendendo, você precisa passar valor, tá?
precisa externalizar esses benefícios do teu produto, do que você vende, deixar bem claro, benefícios, facilidades. Então, por exemplo, a mentoria Nexus, que é a minha mentoria, o valor, qual é o motivo real das pessoas comprarem de mim? Ah, elas querem ter liberdade. Pura e simplesmente isso que eu já trouxe. Mas assim, existem alguns valores percebidos. Olha, pessoal, temos encontro toda semana. Olha, um encontro só comigo, só um encontro, é por volta de R$ 1.500, entre 1.000 e 1.500, dependendo do que for. Hoje, a preço de hoje, né? Beleza. Entre 1.000 e 1.500, um encontro individual. E aí, exemplo, por R$ 1.000, você vai ter acesso a um encontro individual inicial comigo e depois um encontro em grupo toda semana por 6 meses. Isso é o quê? Valor percebido. Olha, se você quiser me contratar só para um encontro, ele custa. Vamos pegar esse exemplo. Ele custa R$ 1.000. Para um encontro, para numa tarde, sei lá, das 2 às 4 da tarde, das 2 às 5 da tarde, eu montar toda a estratégia, toda a estrutura, tudo e te entregar, né? Conversarmos, montarmos um plano de ação e te entregar, né? Que é uma consultoria, uma mentoria única. Beleza, tá aqui. Ou se você quiser também pelo mesmo valor de R$ 1.000, só que você ter esse encontro e só que os outros encontros serem em grupos durante 6 meses, e aí você ter acesso a curso, a não sei o que, não sei o que. Então é benefício, facilidade, valor percebido. Isso precisa ser gerado na tua oferta. E do tipo, e a pessoa chegar e perceber, poxa vida, eu tô me sentindo burra agora se eu não comprar isso. Porque imagina só, olha, eu só quero resolver um problema, beleza, R$ 1.000 numa tarde. Olha, eu preciso resolver um problema, mas eu posso esperar um pouquinho. Então, beleza. Então você vai pagar os mesmos R$ 1.000 e ao longo de 6 meses nós vamos resolvendo e você vai começando a fazer suas primeiras vendas, né? Vai criando o produto e você vai ter uma entrega até maior. Poxa vida, é vantajoso, entendeu? Isso, o real valor do que o produto proporciona precisa estar visível. Isso é a lição que Jürgen Klarik ele traz aqui nessa lição número 3, tá? Precisa ser muito. Lição 4. O bom vendedor tem como meta não só fazer um bom negócio, mas também ajudar pessoas. Pois é. Isso é muito visível no digital, principalmente, tá? No digital isso é muito visível. Quanto mais eu ajudo pessoas, mais eu vendo. Quanto mais vídeos aqui no YouTube eu tenho feito, mais vendas eu tenho feito. Mais pessoas começam a observar e em breve eu não posso agora, mas em breve eu vou comprar. O cara é muito bom, o cara tá me ajudando muito. Olha a quantidade de vídeo, olha a quantidade de aula que já tem aqui só aqui no canal. Tá de graça. Tá de graça. Eu fiz um desafio um tempo desse atrás, 30 dias de live, todo dia live, com conteúdos de curso, conteúdos que o pessoal paga para ter acesso. E tá lá liberado, tá? Eu tenho um outro curso chamado Low Ticket, que tá o resumão do meu, parte do meu método, de como eu cheguei a quase, tá quase batendo 500 mil só com low ticket, só low ticket. E tá lá resumido por menos de R$ 20 o produto. Você tem disponível o tudo que eu sei. O livro que em breve vai começar a ser vendido, a Bíblia do Low Ticket, tá aqui o resumo do que eu sei sobre low ticket desde 2018, de 2017, na realidade, que eu estudo sobre isso. Então tá o resumo condensado de 7 anos de estudo, de choro, de vendas, de isso, aquilo, outro, de faturamento, resumido num livro que você vai ter acesso baratíssimo. Entendeu? E aí ajudando. Mas no final das contas é isso. Sempre ajudando. Então, quanto mais você ajuda, mais as coisas vão acontecer. E aí, a forma que você vai fazer vai ajudar isso vai variar conforme o teu negócio, tá? Isso pode ser no Instagram, pode ser aqui no YouTube, pode ser num grupo de WhatsApp. Isso vai variar muito as formas que você pode fazer isso, tá? Começa a pensar no teu negócio, não interessa o que você vende. Poxa vida, de que forma eu posso ajudar o meu futuro cliente ou quem já é meu cliente? Qual é a forma que eu posso ajudar? Poxa vida, eu vendo tal produto, é comida.
Qual é a melhor forma de armazenar essa comida para depois, se eu quiser? Qual é a melhor forma de eu levar esse meu produto? Interessante, eu posso ajudar. Então não interessa se é físico, se é digital, se é infoproduto, aí, né, aí sim que você pode ajudar. E vem uma lição agora importante, que é o seguinte, uma lição extra, Pablo Ricardo. Pablo, até quanto ou quando eu devo ir com o conteúdo? Isso é uma das coisas mais comuns que acontecem. Eu costumo dizer que é dê 1000%. Entregue 1000%. Pablo, não vejo problema algum de entregar tudo que eu sei. Não vejo problema. Por quê? Primeiro, porque eu sempre estou recebendo novos inputs. Olha, tá, eu li esse livro em fevereiro de 2023, se dá para ver aqui na câmera. Fevereiro de 2023 eu li e voltei a reler aqui para poder, né, pegar algumas informações, para fazer anotações. Então, beleza, já teve novos inputs. Para escrever o livro, a Bíblia do Lotic, eu precisei também ler, reler algumas coisas e escrever. O novo livro que eu estou fazendo, que é esse, né, que eu estou dando uma estudada também, então já tem alguns livros aqui, então eu sempre estou tá vindo com novidades, sempre eu estou me enchendo. A melhor forma de se aprender, de se fixar algo, é ensinando, né? É aprender, ter inputs, mas também ter essa transmissão de conhecimento. E cada vez que eu transmito, eu termino aprendendo ainda mais sobre isso. Então, no final das contas, é isso. Um bom vendedor sempre vai estar ajudando. Então, se você é infoprodutor, não tenha medo de entregar o conteúdo. O máximo que, dependendo do que você pode fazer, é entregar em ordem diferente, tá? Em posições diferentes. Aí eu vou entregar, sei lá, a aula número 3 agora, depois a aula número 20, o conceito, né? O contexto, ou o conteúdo daquela aula 20 do teu curso. Porque no final das contas, se as pessoas se encaixarem com a tua ideia, com o que você pensa, planeja, elas vão querer estar com você. Elas vão querer pagar para estar com você. E vão pagar um pouco mais caro do que um curso, numa mentoria, numa consultoria. Porque você ajudou realmente aquela pessoa e essa pessoa viu isso como, não é algo benéfico. Um exemplo, um pessoal de programação faz muito isso. Eu estudo muito automação, tá? E depois eu vou até trazer algumas aulas sobre automação aqui para quem for produtor, porque é bem legal. Algumas coisas básicas. Mas o fato é que quase todo infoprodutor de automação usa uma tática bem simples. Vem aqui para o YouTube e ensina, explica. Olha, acabei de criar uma automação simples que faz isso. Aí mostra como é que ela é feita. Aí uma outra aula ele detalha. Olha, eu vou mostrar agora o passo a passo como é que foi criada aquela automação. Muita gente me pediu, eu vou mostrar. Aí mostra montando mesmo. Só que quando ele mostra que está montando do zero ao resultado final, muita gente vai se perguntar, poxa vida, ele está ensinando mesmo. Só que eu não tenho tempo para executar isso que ele está fazendo. Ou então eu não consegui, eu não sei. É melhor eu pagar ele para fazer por mim. E aí contratam o serviço do cara. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. O que, que eu estou fazendo? Dizendo, olha, eu sou bom. Tá, como é que eu sei que tu é bom? Ah, eu tenho resultado. Só resultado por si só não vale muito, né? Por exemplo, minutos antes aqui de gravar essa aula, eu estava ajudando um cara que fatura 5 milhões por ano. 5 milhões por ano. Ele fatura muito mais do que eu. Só que eu tenho um determinado conhecimento que ele não tem. E eu estava ajudando ele de alguma forma, tá? Então isso vai acontecer, vai ser normal acontecer nesse tipo de situação, tá? Então por isso que no final das contas é tão importante ajudar no conteúdo, porque as pessoas vão olhar isso, tá, beleza. Essa pessoa, por exemplo, eu tenho muitos alunos que faturam muito mais do que eu. Esses dias, na verdade, tem uns 2 meses já que eu atendi essa pessoa numa consultoria e ele fatura, o que ele fatura por dia é o que eu faturo por mês. De forma resumida é essa. E nem todo mês. Só para você entender. Só que ele tinha um gargalo, ele tinha um problema que eu tinha a visão de como solucionar esse problema para ele e aumentar o faturamento dele, que por sinal aumentou.
Então, eu tinha aquele conhecimento específico. Por isso que eu sempre digo que faturamento em si, é tanto que eu quase não falo mais muito sobre faturamento, quanto foi que eu faturei. Eu estou mostrando aqui, olha, o quanto eu sei. Ajuda, mostra o quanto você sabe sobre aquilo, vai ser mais importante. Principalmente se você está no início da tua jornada. Ah, Pablo, eu estou começando agora. Mais do que nunca, mostrar que você sabe é mais importante do que as vendas que você já fez. Mostra que você sabe, mostra que você pode ajudar. Mostra que você sabe ajudar, tá? Também tem esse detalhe. Lição número 5. Antes de mostrar, de falar sobre a lição número 5, que já encerramos aqui, que é muito importante essa lição, vou falar sobre a minha mentoria bem rápido, tá? A mentoria Nexus. Para quem não conhece, vou deixar o link aqui abaixo. Aqui abaixo eu vou deixar o seguinte: eu vou deixar dois links. O link da minha mentoria Nexus, detalhes de como é que ela funciona, e de um curso, esse curso que eu falei, né, do Low Ticket, que ele é a base, ele é uma certa forma a base do livro, né? Do livro a Bíblia do Low Ticket. Então dá uma olhada lá. Na mentoria, como eu disse, são 6 meses de acompanhamento toda semana. Tem encontro semanal em grupo com o pessoal. Tem grupo do WhatsApp para tirar dúvida. Tem algumas aulas gravadas na plataforma que é própria, tá? Depois eu vou gravar uma aula só mostrando como é a mentoria por dentro. É porque ela vai mudando muito com o entregável. Então, às vezes eu fico receoso em gravar por isso. Mas a mentoria é para te ajudar. Ajudar quem, Pablo? A você que. Vamos lá. Todo mundo, seja você que está iniciando agora na sua jornada no digital, ou eu até já vende e precisa ir para outro patamar, você vai precisar resolver 4 conceitos básicos, que é para quem você vende, você precisa redefinir ou definir. Porque se você já vende e quer vender mais, você precisa mudar todo o conceito de para quem você vende, o que você vende, onde vende e como vende. Então não interessa se você já está no digital ou vai iniciar no digital. Você precisa ter organizado ou reorganizado para quem você vende, tá? O que você vende, a tua oferta, o teu produto, como é que funciona, qual é a situação ideal, onde vende, é preferível usar, quase não sai. O YouTube, o Instagram, é o LinkedIn, e como é que vai ser esse processo? Aí é no como. Ah, vai ser usando a oferta direta, vai ser de forma indireta, vai ser por isso, por aquilo outro. Existem N estratégias, existe um monte de funil de vendas de estratégias distintas. Tem até uma que está na moda que não é tão moda assim agora. Enfim, então são muitas possibilidades. E aí eu posso te ajudar nessa jornada. Então a mentoria Nexus é para você que quer ir para um novo nível no digital. Beleza? E aqui abaixo então vai ter o link, você vai clicar, vai saber mais sobre a mentoria. Dito isto, lição número 5. Se não criarmos uma nova estratégia ou não ajustarmos a existente, cada vez que alguém diz que não quer nosso produto, estamos fritos. O que quer dizer isso? A cada não que recebemos, quando não, por exemplo, quando eu gravo um vídeo aqui e dá pouca visualização e pouca venda, beleza. Quando chega um outro, é teste. De repente, opa, eu fiz diferente e vendeu. Legal, já sei o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer. Vou testar de novo. Agora, com esse que eu fiz alguma vez, deu mais visualização. Opa, melhorou. Aí vem outro detalhe: peraí, esse saiu mais visualização, mas saiu menos venda. Então eu preciso sempre estar dosando, sempre estar de olho nisso. Nós precisamos estar sempre melhorando. Então, entenda que você vai. Qual é a estratégia? Não seguir só uma estratégia. É isso que o livro fala, né? E o claro que fala. Entenda o seguinte: você vai ter. Inclusive, eu fiz hoje um story sobre isso. Sobre. Sobre o objetivo final que você precisa ter, tá? E é interessante observar que você precisa definir, ter claro esse final que você quer, né? Para onde você quer ir. E aí perceba que, por exemplo, esse conceito que eu trouxe agora há pouco, né? O para quem, o que, onde, como, ele vai ser sempre igual. É um método. O que vai mudar é
para quem você vai vender agora, o que é que você vai vender, por onde vai vender, como vai vender, vai mudando. A variável é essa parte, a parte fixa é o quem, por exemplo, o quem meu, de vez em quando dá uma mudadazinha, o que é que eu vou vender também, onde e como. Eu vou mudando essas estratégias conforme o momento. Isso eu preciso mudar. O que não vai variar é sempre isso. Quem, o que, onde e como. Por exemplo. Por exemplo, eu sempre vou estar o final, vou estar vendendo a mentoria. Como é que eu vou vender ela? Algumas estratégias vão variar. E aí eu vou testando. Eita, isso deu certo. Eita, isso deu errado. Peraí, eu preciso corrigir. Então nós precisamos estar atentos a isso. A ajustarmos o nosso caminho, tá? E aí é isso que ele está dizendo. Se não criarmos uma nova estratégia ou não ajustarmos a existente, né, não precisa mudar. Ah, vou deixar de vender usando essa estratégia, mas pelo menos ajustar o que está acontecendo. Cada não que você disser e você repetir a mesma coisa, vai vender, vai dar certo, vai, mas vai ser numa proporção bem menor. Então você precisa ir fazendo ajustes, fazendo correções e tentando encaixar, ver o que é que dá mais certo. Ah, essa forma é melhor, essa outra não é, e ir corrigindo um a um. Então é isso. Essas são as 5 lições. Deixa eu só minimizar aqui. Existem mais, tá? Como eu falei, eu trouxe essas 5 básicas, que é vender uma ciência e todo o conceito de comunicação não verbal e verbal. Você precisa estar atento e ter cuidado. Ninguém tem a menor ideia do porquê realmente compra. Você precisa estar atento em trazer essas questões mais ocultas à tona, trazer à tona essas questões mais ocultas. A 3, né, fala sobre exatamente de que em alguns casos é interessante você deixar claro, principalmente através de benefícios, de vantagens, do quanto é legal e muito bom ter aquele teu produto ou serviço. E de que a 4, um bom vendedor tem como meta não só um negócio, mas ajudar pessoas, ou seja, ajude todo dia, ajude alguém de alguma forma. E a 5, errou, deu errado, não está vendendo, vai corrigindo aos poucos e principalmente, que eu não trouxe aqui, né, nem falei, e vai metrificando, vai analisando aquilo que você precisa mudar. Beleza? É isso. Lembra de o velho joinha, o velho curtir. Comenta o que é que você achou aqui também. Se quer que. Até pode até dizer, olha, Pablo, eu quero que traz tal livro, traz alguma informação sobre tal livro. Eu posso. Se eu já tiver lido, eu já tenho alguma coisa informando. Ou então leio, eu leio o livro sem problema algum, se for interessante. E depois traga aqui. Beleza? Então é isso. Sim, lembra de se inscrever no canal também, né? Beleza? Agora sim, valeu, um grande abraço e fui.